A graça e a paz do Senhor. Amém. Apesar de nós termos somente uma só vida aqui na Terra, muitas vezes nos referenciamos a nossa vida em família, a nossa vida na igreja, a nossa vida no trabalho, a nossa vida nos negócios. E por vezes, e muitas vezes são fases, existem momentos em que determinados segmentos de nossa vida não vai bem. Aparecem as tribulações, aparecem as tempestades, aparecem os desertos. E é neste contexto que nós estamos trazendo a mensagem de hoje, porque nós temos um Deus que é especialista em restauração. E muitas vezes as tempestades vêm de repente, quase que do nada. Muitas vezes é o resultado do exame, um diagnóstico ruim, uma travessia em um mar turbulento. E apenas para exemplificar um fato, nós poderíamos colocar aqui um exemplo de dois apóstolos, que estavam com Jesus no barco, onde houve a tempestade e o mar revolto. Mas vamos dar o exemplo aqui de Abraão, quando Isaac foi desmamado. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 21, onde Isaac estava bastante alegre, feliz, dando um banquete, exatamente pelo fato de Isaac, o filho da promessa. Nós sabemos que Abraão teve inicialmente 2 filhos, Ismael, que foi com o filho de Agar, sendo filho da escrava, por permissão de Sara e de Deus, E também depois nasceu Isaac. Então, Gênesis capítulo 21, verso 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Quer dizer, foi num momento de alegria, de festa, Aparentemente as famílias no entendimento. No entanto, Sara toma uma decisão e Abraão consulta a Deus e no versículo seguinte, disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Em homenagem, em honra a Abraão, Deus também abençoou Ismael, que hoje, na verdade, é a linhagem do mundo árabe, dos árabes. E a raiz de Isaac, a raiz de Abraão, que gerou o povo judeu. Então, são esses momentos que muitas vezes surgem na nossa vida e de repente tira o chão dos nossos pés. Também aconteceu isso com o povo de Israel. Quando Israel estava vivendo em apostasia, distante de Deus, Deus levantou profetas como Ezequiel, Jeremias, Amós, Oséias, alertando o povo para que se voltasse ao Deus, ao nosso Deus. Mas o povo, na época, ignorou e continuou a desobedecer os profetas e se afastou de Deus. Por conta disso, houve o segundo exílio, o exílio da Babilônia,
onde a nação do povo judaico, que antes estavam divididos em Reino do Norte e Reino do Sul, 10 tribos na Reino do Norte e 2 tribos, Benjamim e Judá, no Reino do Sul, eles foram do Reino do Sul encaminhados à Babilônia. E lá passaram 70 anos no exílio. Após 70 anos, com a queda do Nabucodonosor, foi levantado, né, um novo rei do Império Medo-Persa, o rei Dario, que permitiu que o povo voltasse à sua terra de origem. O fato é que houve muito sofrimento com o povo judeu naquela época, no exílio. Nós sabemos que dor não se mede, dor não se pesa. Dor é dor. E a pior dor é a dor da alma e a dor do coração. As Escrituras comparam o sofrimento do homem, muitas vezes, por conta de uma falta de defesa, por conta de uma falta de proteção. As Escrituras chegam a comparar, por exemplo, que o muro que foi destruído em Jerusalém permitiu que a cidade fosse devastada. Nós sabemos que nas cidades antigas o muro representava uma proteção contra o inimigo. E as Escrituras, elas nos dizem que, como cidade derribada, que não tem muros, assim um homem que não tem domínio próprio. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, os muros de uma cidade, elas promovem uma defesa contra os ataques do inimigo. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos e aconteceu no ano de 586 a.C. E o retorno se deu em 3 partes. O primeiro retorno foi no ano de 516, ou seja, 70 anos depois do início do cativeiro, sob a liderança de Zorobabel, com o objetivo de reconstrução do templo. 59 anos depois, em 457 a.C., sob a liderança de Esdras, tinha um objetivo principal de trazer o ensino da lei ao povo judeu. E 13 anos depois, no ano 444 a.C., sob a liderança de Neemias, para a reconstrução dos muros. Então, diante dos planos de Deus, nós colocamos aqui a nossa primeira reflexão. Nos dias de hoje, nós vivemos o período da graça. E o tempo é o nosso corpo, que é morada do Espírito Santo. Conforme diz em 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes por parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, fazendo um paralelo entre o tempo antigo, onde os judeus se reuniam para adorar a Deus, hoje, o templo é o nosso corpo, em que nós promovemos a nossa adoração e louvor a Deus. Quando nós nos batizamos, na verdade nós estamos, com a ajuda de Deus, fazendo a reconstrução do nosso templo. O segundo passo que foi dado na reconstrução do povo judeu,
a reconstrução de Judá, foi o ensino da lei. Então, o segundo passo, nos dias de hoje, seria o ensino e o aprendizado das Escrituras. Porque se formos batizados, e se já estamos justificados, cumpre-nos agora entrar no processo de santificação. E o processo de santificação quase que exige que nós aprendamos sobre o Evangelho, para que possamos crescer em estatura e em graça perante Deus. O terceiro passo seria a reconstrução dos muros, em que, no tempo antigo, Neemias, por obra de Deus, que tocou o seu coração, foi encaminhado a ajudar para reconstruir os muros. E é o princípio da nossa mensagem de hoje, que é exatamente o reconstruir os muros. Reconstruir muros não para nos isolarmos das pessoas, reconstruirmos muros para nós nos protegermos dos nossos inimigos. Então é nesse contexto que a nossa mensagem de hoje se espera. O irmão Felipe leu Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que corresponderia aos meses de novembro, dezembro, os dias de hoje, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. A cidadela de Suzã era um palácio de inverno dos reis da Babilônia. Verso 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá, na província, estão em grande miséria e desespero. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Muitas vezes, quando nós recebemos uma notícia ruim, pode ser com um irmão, pode ser com um familiar, pode ser com um colega de trabalho, muitas vezes nós ficamos também destruídos, muitas vezes arrasados, muitas vezes sem forças para nos erguer. E foi assim que Neemias se sentiu ao tomar conhecimento da destruição de Jerusalém. Verso 4. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então aqui, irmãos, nós temos já o primeiro indicativo para uma reconstrução. Aqui Neemias utilizou naquela época. Porque é importante que nós aprendamos e analisemos as Escrituras para saber que como os homens de Deus no passado saíram de suas dificuldades, como os homens de Deus conseguiram fazer reconstruções, como os homens de Deus fizeram as suas restaurações. Primeiro ponto, primeiro passo, oração. E o interessante na oração que Neemias faz ao Senhor, o nome Neemias, ele é traduzido também como Consolador. E Neemias, diante do sofrimento do povo judeu, ele ora ao Senhor de uma forma bastante pedagógica e nos dá um grande ensino. Ele exalta a Deus em todo o seu poder, em toda a sua força, em toda a sua majestade. Depois ele reconhece os pecados que o povo judeu
prometeu. Inclusive, lembra a Deus também, na sua oração, as promessas do Senhor. Então, neste momento, Neemias também se coloca como intercessor, por indicação de Deus, por obra de Deus, porque Deus tocou o seu coração. Capítulo 5, capítulo 1, verso 5. E disse: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Observe que Neemias, certamente, ele não nasceu em Jerusalém. Ele deve ter nascido na Babilônia. Mas os pais deles, os pais de Neemias, estavam sepultados. Né? E a grande aflição tocou seu coração. Verso 7. Temos procedido de todo o corruptamento contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Naquela ocasião, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e que, como nós sabemos, era uma função de confiança e de alto escalão, né? Porque o rei, quando ia tomar qualquer bebida ou degustar qualquer comida, antes o copeiro tinha que experimentar na sua frente para saber se realmente não havia envenenamento. Então era um cargo de muita confiança. Então a oração que Neemias faz ao Senhor é uma oração em que ele se desdobra, né? Se desmancha perante os pés do Senhor. Em Mateus, capítulo 6, verso 6, o Senhor Jesus nos dá uma orientação quanto à oração e o poder dela. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Observem, irmãos, que o primeiro passo é se isolar completamente do mundo. Para nós entrarmos na presença do Pai, nós temos que não ser perturbados pelo mundo ou por ninguém. Naquele momento, somos nós e Deus, você e Deus, eu e Deus. E o Senhor não diz que, não, eu vou analisar a sua oração, vou ver se você merece ou não. Não. Ele diz: orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É garantia
é certeza, é o poder do Senhor. Evidentemente que tem que ser uma oração sincera, né? E aí me fez lembrar, na época do seminário, a palavra sincera vem, né, da origem do latim, sincera, que significa sem cera. Isso porque os romanos, quando eles fabricavam, né, eles faziam os vasos, eles faziam os vasos, se fosse sem cera, o vaso ficava cristalino, ficava transparente, ficava límpido, dava para ver qualquer objeto que fosse colocado dentro do vaso. De forma que a nossa oração tem que ser limpa, tem que ser transparente, né? Tem que ser sincera. O segundo passo para nós fazermos a restauração, para que o Senhor haja na nossa restauração, está em Neemias, capítulo 2, verso 12 e 13. Primeiro passo, oração. Segundo passo, fazer um diagnóstico da situação. 2:12. Então, à noite me levantei, Neemias, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para o fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do montuno, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. As portas estavam nas muralhas de Jerusalém, representavam à época a justiça, porque os juízes, quando legislavam e davam as suas sentenças, iam para as portas exatamente fazer as suas declarações. Então, vocês veem que o inimigo, ele tenta destruir até os símbolos que representam a justiça, para que não haja lei, para que não haja ordem, né? Além, evidentemente, de toda a devastidão que a cidade se encontrava. O terceiro passo está nos versos 2, 17 e 18. Desculpe, 2, 17 e 18. É ação. Primeiro, oração. Segundo, diagnóstico. Terceiro passo, ação. Neemias 2:17. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Opróbrio significa grande desonra, degradação social, vergonha, vexame. Era como estava exatamente se sentindo o povo judeu naquela época. Caráter daquilo que humilha, degrada, está numa condição que revela alto grau de baixeza, torpeza, degradação. Verso 18. E lhes declarei com uma boa mão do meu Deus, que estiveram comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então, Neemias partiu para a ação. E aí, e isso acontece conosco nos dias de hoje, todas as vezes que quando nós conseguimos, ou nós tentamos nos levantar de um baque, de uma queda, vêm os inimigos, né? E aparece Sambalá e Tobias, que, tendo notícias que Neemias estava vindo a Jerusalém fazer a reconstrução do muro, estes se colocaram contra.
Tem toda uma história também em paralelo com os samaritanos, porque os samaritanos ofereceram ajuda e Neemias não aceitou essa ajuda. Os líderes, né, não aceitaram a ajuda dos samaritanos na época, porque os samaritanos eram politeístas e foi entendido que os samaritanos, essa causa não era dos samaritanos, né, era somente do povo judeu. E aí os samaritanos revoltados escreveram uma carta ao rei contando o fato. E aí o rei comunicou também a Tobias, que eram certamente governantes, né, das regiões vizinhas, e estes se opuseram à construção do muro. Então, depois das ameaças do inimigo para paralisar a obra, em Neemias 4,16, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então, a partir daquele momento, a partir da ameaça do inimigo em querer impedir a reconstrução, metade dos homens ficavam como sentinela e a outra metade trabalhava na construção do muro, mais de arma na mão. Isso nós podemos fazer um paralelo com os dias de hoje, porque é importante que nós construamos as muralhas para combater os inimigos. Como hoje nós vivemos no período da graça, nós podemos ver uma sugestão do apóstolo Paulo em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 6, quem quiser acompanhar, a partir do verso 11. Na verdade, o apóstolo está sugerindo que nós que sejamos revestidos das armaduras de Deus, que não deixa de ser uma muralha pessoal. Efésios 6, 11. Revestiu-os de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados no meio do maligno. O escudo da fé protege, defende contra os dardos do inimigo. E os dardos do inimigo, não devemos pensar que vai vir em flechas coloridas, azul, preto, branco, que nós podemos visualizar. Não. E o crime da nossa consciência tem que estar à luz do Evangelho, à luz da palavra. É por isso que é importante que nós nos edifiquemos na palavra. É por isso que é fundamental que nós possamos nos edificar na palavra de Deus, exatamente para, nesses momentos, estabelecermos um filtro em que podemos, que deve ser aceito e implantado, tomarmos como ação, ou não. O perigo está naquelas ideias, naquelas sugestões, em que não passam por esse crivo. E aí o inimigo atinge o nosso coração. São os dardos inflamados do maligno que atingem os nossos corações, quando não tomamos o devido cuidado. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observem que, no tempo antigo,
os judeus construíam o templo e a espada na mão. No dia de hoje, nós podemos fazer o nosso trabalho, mas temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Né? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com interpretez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como para cumprir. E o resultado, irmãos, de Neemias, oração, diagnóstico, ação, e se protegendo contra os inimigos, foi que em 52 semanas o muro foi reerguido, o muro foi restaurado. Então o nosso Deus é assim. Ele está pronto para nos restaurar. Vamos lembrar no início da nossa vida familiar, no trabalho, na igreja. Se algum desses segmentos da nossa vida não vai bem, precisa de restauração, temos um caminho. Confiar no nosso Deus, confiar em Cristo. E o final dessa história, no capítulo 12 de Neemias, é que um grande culto em agradecimento a Deus foi prestado. Para finalizar, eu gostaria de ler o Salmo 126, que também é uma exortação, é um agradecimento ao Senhor pela restauração. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, irmãos, é confiar no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Observe que Deus, Ele quer nos dar a bênção. Ele quer fazer a restauração em nossas vidas. Só depende de nós, em oração, em ação, fazendo uma avaliação de nossas vidas e tomando cuidado com o inimigo, empunhando o escudo da fé. Salmo 121. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para sempre. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador. Amém.